Olá, galera, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós iremos trabalhar a aula 6 de Matemática 3, onde nós iremos comentar através da resolução das atividades para a sala e atividades propostas, o que já foi dito, domínio, imagem contra domínio, ideia de crescimento e decrescimento de funções. Então, vamos começar. Antes, eu gostaria de pedir a vocês que tenham em mãos a apostila 2, tá? Então, vamos aqui. Essas questões, elas foram exatamente retiradas do nosso material, ok? Então, resolução de questões, aula 6 de matemática. Então, a primeira questão diz o seguinte: a obsidiana é uma pedra de origem vulcânica que, em contato com a umidade do ar, fixa em sua superfície, formando uma camada hidratada. A espessura da camada hidratada aumenta de acordo com o tempo de permanência no ar, propriedade que pode ser utilizada para medir sua idade. O gráfico a seguir mostra como varia a espessura da camada hidratada em microns. Um micron é igual a 1 milésimo de milímetro em função da idade da obsidiana. Então, gente, o que é que nós iremos fazer aqui? Então, eu estou usando aqui um recurso que eu estou me adaptando, tá, gente? Então, eu peço um pouco de paciência para vocês. Vamos lá. Então, o eixo horizontal, o eixo X, vai ser exatamente a idade definida aqui em anos. E o eixo vertical representa a espessura, tá certo? Espessura hidratada em microns, tá? Com base no gráfico, pode-se concluir que a espessura da camada hidratada da obsidiana, letra A, é diretamente proporcional à sua idade. Gente, nós falamos em aulas passadas o que vem a ser uma grandeza diretamente proporcional. Uma grandeza quer dizer diretamente proporcional quando a razão entre as grandezas for constante. No caso, a razão entre a espessura pela idade, tá? Isso aqui for o quê? Isso for constante. Então, se a gente pegar, por exemplo, os 20 mil primeiros anos, os 20 mil primeiros anos, ó, ele vai tocar o gráfico exatamente aqui. Então, ó, ele vai ter exatamente entre 5 e 10 microns. Então, entre 20 mil anos, vai ter entre 5 e 10. Vamos imaginar que aqui seja bem no meio, 7,5. Se eu pegar 40 mil, tá? Vai ser exatamente aqui, ó, 40 mil. Vou destacar aqui no gráfico 40 mil, ó. Então, vai ter aqui um valor bem próximo de 10. Então, essas grandezas não são diretamente proporcionais. 60 mil continua dentro dessa faixa. 80 mil, bem próximo. 100 mil já fica bem próximo. Então, esse item A é um item falso. Ele diz, dobra a cada 10 mil anos. Se eu pegar 20 mil, imagine só que está bem no meu 7,5. 40 mil não tem 15, ó, como se ele fosse dobrar. Então, tanto o item A quanto o item B são itens o quê? Falsos. Item C, aumenta mais rapidamente quando a pedra é jovem. Essa ideia de jovem para essa idade é complicada, mas vamos aqui interpretar. Olha só, ela aumentou bastante até exatamente esse ponto aqui, até 40 mil, ó, o gráfico aqui, ó, vou tentar fazer certinho aqui, ó. Ela aumentou bastante até esse ponto aqui, 40 mil. Tá? Então, se a gente observar aqui, de 40 mil até aqui, se a gente observar desse ponto até aqui, o crescimento foi muito pouco, tá bom? Então, ela aumentou sim, quanto mais jovem. Então, a gente segura a letra C por enquanto. Aumenta mais rapidamente quando é mais velha? Não, gente, aqui, ó, quando o crescimento é mais velho, a variação está sendo pouquíssima, ó. Está sendo um pouco mais de 5, diferentemente de quando diz que ela é mais jovem. E item E, a partir de 100 mil anos, não aumenta mais. Então, a partir de 100 mil anos, houve sim, foi pequeno aumento? Foi. Então, sem dúvida nenhuma,
para essa questão a gente marca como alternativa correta, letra C, tá ok? Próxima questão, segunda questão. Muitas vezes, o objetivo de um remédio é aumentar a quantidade de uma ou mais substâncias já existentes no corpo do indivíduo para melhorar as defesas do organismo. Depois de alcançar o objetivo, essa quantidade deve voltar ao normal. Se uma determinada pessoa ingere um medicamento para aumentar a concentração da substância A em seu organismo, a quantidade dessa substância no organismo da pessoa em relação ao tempo pode ser mais bem representado pelo gráfico. Bem, gente, nessa questão, observe aí que existem algumas palavras-chave que eu quero que vocês destaquem, tá ok? Então, ele diz o quê? Já existente no corpo. Então, significa que já existe no corpo da pessoa, tá bom? Do indivíduo, uma certa concentração dessa substância, tá bom? Aí ele diz, depois de alcançar o objetivo, ela volta ao normal. Então, depois de alcançar o objetivo, essa quantidade deve voltar ao normal. Então, o que é que acontece? Vamos analisar aqui gráfico por gráfico, tá ok? Então, o que é que vai acontecer no primeiro? Observa que tem aqui uma determinada quantidade, certo? Ela aumentou, chegou no seu objetivo, reduziu, mas voltou ao normal? Não, se voltasse ao normal, estaria aqui. Então, o item A é um item que está errado. O item B, observa, ela tem que estar constante na corpo da pessoa, aumentou e ela continuou constante lá em cima, ela não voltou. Então, esse item também é um item errado. O item C, ele cresce aqui, começou logo do zero, está errado. A pessoa já tem uma determinada substância, então ela não tem zero e começa a ter, chega no seu ponto e volta para o zero. Não. Então, esse item aqui também está errado. O item E já tem uma certa substância, imagina só que ela toma um remédio, chega no seu objetivo, desceu e depois voltou à quantidade que era anteriormente. Então, para essa questão, a gente marca como alternativa correta a letra D. Na letra E, tem uma certa substância, aqui foi diminuir a concentração, depois voltou ao normal. Então, isso aqui está errado. Então, sem dúvida, gente, para a segunda questão, a gente marca como alternativa correta, letra D, tá ok? Podemos passar para a próxima questão. Vamos lá. A terceira questão, daqui das atividades para a sala de aula. Em uma cidade, o valor total de conta de energia elétrica é obtido pelo produto entre o consumo em quilowatt e o valor da tarifa em quilowatt com tributos adicionados à COSIP. Tá? A contribuição para o custeio da iluminação pública, conforme a expressão valor do quilowatt-hora com títulos, vezes o consumo em quilowatt mais o COSIP. O valor da COSIP é fixo em cada faixa de consumo. A tabela a seguir mostra o valor cobrado para algumas faixas. Então, vejam a tabela que tem aí na apostila de vocês. Então, está aqui, dá para interpretar facilmente. Suponha que em uma residência, todo mês, o consumo seja de 150 kWh e o valor do quilowatt com tributos seja de 50 centavos. O morador dessa residência pretende diminuir seu consumo mensal de energia elétrica com o objetivo de reduzir o custo total da conta em pelo menos, em no mínimo, 10%. Quanto deve ser o consumo máximo em quilowatt dessa residência para produzir a redução pretendida pelo morador? Bem, gente, o que é a informação que a gente precisa destacar nessa questão? Inicialmente, essa expressão aqui, ó, ele diz o valor da conta é o produto, vou destacar aqui bem direitinho, tá? É o valor do quilowatt com títulos vezes o consumo mais o COSIP. Aí foi que ele disse mais? Que o consumo aqui está sendo de quanto? De 150 kW. O valor do quilowatt é quanto? 50 centavos. Então, o que é que nós iremos fazer aqui nessa questão? Inicialmente, nós iremos calcular quanto é que uma pessoa vai pagar por 150 kW, onde o valor do quilowatt, que ele colocou aqui, que é de quanto?
vai ser de 50 centavos, 0,5, vezes, vou ajeitar aqui, gente, desculpa pela letra, eu estou me acostumando aqui, tá? 0,5 vezes o consumo, que é de quanto? 150. Mais o COSIP, né? Onde, dentro dessa faixa, que ele, como ele consumiu 150 kWh, é superior a 140 até 200, então ele vai pagar quanto? R$ 4,50, tá bom? O que é multiplicar por 0,5? É a mesma coisa de dividir por 2. 150 vezes 0,5 dá metade, vai dar 75. 75 mais 4,50 vai ser R$ 79,50, tá bom? Mas o que é que na questão está querendo? Ele quer reduzir o custo em pelo menos 10%. Então, o que é que eu vou fazer? Vou calcular 10% de quanto? R$ 79,50. Gente, uma dica importante aqui do professor Jorge Menor. O Enem adora a taxa percentual de 10%. O que é você calcular 10% em qualquer coisa? É você só trazer a vírgula, tá certo? Uma casinha para a sua esquerda. Então, aqui vai dar 7 e quanto? E 95. Então, 10% de 79,50 é 7,95. Então, agora nós iremos fazer a diferença. 79,50 menos R$ 7,95, tá ok? Fazendo essa subtração, você vai achar R$ 71,55, tá ok? Onde esse valor aqui é o que a pessoa pretende pagar. Então, qual é exatamente o consumo? Nós iremos voltar para essa expressão aqui, tá ok? Então, nós vamos ter o quê? O valor do quilowatt é quanto? 0,5 vezes, eu vou botar um ponto, tá? Vezes X, que é exatamente o consumo em quilowatt, tá certo? Mais, agora a taxa. Se ele reduzir em 10%, eu vou cair agora para essa faixa de consumo. Então, seu COSIP vai passar a ser quanto agora? R$ 3,00. Isso aqui tem que ser menor ou igual, porque ele fala em pelo menos 10%. Então, vai ser quanto? 71,55, tá? Fazendo as contas agora, 0,5x é menor ou igual a 71,55 menos 3. 0,5x é menor ou igual. 71,55 menos 3 vai dar 68,55. Então, x tem que ser menor do que 68,55 dividido por 0,5. Então, x tem que ser menor ou igual. Dividir por 0,5 é a mesma coisa de multiplicar por 2. 68,55 vezes 2 vai dar 137,10, tá ok? Então, gente, para essa questão, a gente observa que tem como alternativa correta letra C, tá ok? Então, observe aí, ó, uma questão bem simples, onde a gente faz uma interpretação de tabela, tá ok? Vamos para a próxima questão, tá? Quarta questão. Vamos lá. Na intenção de ampliar suas fatias de mercado, as operadoras de telefonia apresentam diferentes planos e promoções. Um operador oferece 3 diferentes planos baseados na quantidade de minutos utilizados mensalmente apresentados no gráfico. Um casal foi a uma loja dessa operadora para comprar 2 celulares, um para a esposa e outro para o marido. Ela utiliza o telefone em média 30 minutos por mês, enquanto ele, em média, utiliza 90 minutos por mês. Então, está aqui o gráfico dos planos A, B e C, tá? E ele pergunta o quê? Com base nas informações, qual é o plano de menor custo mensal para cada um deles? Bem, para essa questão que a gente vai colocar aqui inicialmente, eu vou chamar de esposa
e M de marido, tá ok? O que foi que ele disse na questão? Ela utiliza 30 minutos por mês. Bora lá. Ela utiliza 30 minutos por mês. Então, ela, a esposa, vai consumir 30 minutos. Enquanto ele utiliza em média 90 minutos, tá bom? Então, 90 minutos, o marido. Então, gente, lá no gráfico, eu vou destacar o quê, ó? Aqui a esposa, ó. A esposa, ela vai consumir, ó, 30 minutos. Então, a gente vai buscar o gráfico que seria de menor custo, de menor valor. É exatamente esse, ó. Tá ok? Então, esse gráfico aqui, ó, é representado por um pontilhado mais cheio, representa exatamente C. Então, para a esposa, é melhor ela contratar a empresa, o plano C. Enquanto que o marido não é 90 minutos, então, ó, aqui é o marido, 90 minutos, então melhor para ele, ó, é exatamente esse aqui, ó, o tracejado. Esse tracejado representa quem? O plano B, ok? Deixa eu apagar aqui, essa aqui que eu fiz, tá? Para não atrapalhar vocês, tá? Vamos lá. Estou me acostumando, gente, tá? Então, qual a alternativa correta? A esposa é melhor o plano C e o marido melhor o plano B. Então, a alternativa correta para essa questão, o plano C para a esposa e o plano B para o marido. Então, para essa questão, quarta questão, a gente marca como alternativa correta, letra E, ok? Então, essas foram as 4 questões para a sala de aula. Agora, nós iremos resolver as atividades propostas, tá ok? Então, deixa eu dar uma passada aqui, tá? Atividades propostas do nosso material. Vamos lá. Primeira questão. Os congestionamentos de trânsito constituem um problema que aflige todos os dias milhares de motoristas brasileiros. O gráfico ilustra a situação representada ao longo de um intervalo definido de tempo, a variação da velocidade de um veículo durante um congestionamento. Então, está aí o gráfico. Quantos minutos o veículo permaneceu imóvel ao longo do intervalo de tempo de total analisado? Bem, gente, cuidado aqui, tá? A palavra-chave dessa questão é veículo permaneceu imóvel. Gente, o que quer dizer quando um veículo permanece imóvel? Quer dizer que ele ficou parado, tá bom? Então, se a gente observa esse gráfico aqui, ó, nós temos, ele ficou parado aqui? Não. Para ficar parado, significa dizer que a velocidade dele tem que ser igual a quanto? 0. Observa que aqui o gráfico, o eixo vertical refere-se à velocidade e o eixo horizontal refere-se o quê? Ao tempo, tá bom? Então, deixa eu apagar aqui. Eita, deixa eu apagar aqui essas coisas. Então, aqui, ó, nesse primeiro intervalo, se a gente observar, cada quadrinho representa uma unidade, ó, 0, 1, 2, ó, 3, 4, ó, 5, tá? E aí vai. Observe aqui que ele tinha uma certa velocidade e aqui, ó, é constante durante 1 minuto. Então, ele quer dizer que nesse momento, ele permaneceu com uma velocidade constante, mas ficou parado? Não, que a velocidade foi diferente de 0. Assim como nesse intervalo, a velocidade aumentou, tá? Mas não quer dizer que ele ficou parado. Então, na verdade, ele ficou parado nesse intervalo até esse, tá bom? Então, uma questão bem simples. Ele ficou parado de 6 a 8 minutos. Então, ele ficou parado 8 menos 6. Ele ficou 2 minutos parado, tá ok? Então, a primeira questão, a gente marca como alternativa correta a letra A, C, tá ok? Uma questão bem simples. Vamos para a próxima? Olha a segunda questão. Um exame foi feito o monitoramento dos níveis de 2 substâncias presentes, A e B, na corrente sanguínea de uma pessoa, durante um período de 24 horas, conforme o resultado apresentado na figura. Um nutricionista, no intuito de prescrever uma dieta para essa pessoa, analisou os níveis dessa substância, determinando que
para uma dieta semanal eficaz, deverá ser estabelecido um parâmetro cujo valor será dado pelo número de vezes que os níveis A e B forem iguais, porém maiores que o nível mínimo da substância A, durante o período de duração da dieta. De acordo com o gráfico, quantas vezes o dispositivo alertou o motorista no percurso da viagem, tá? Então, gente, para essa questão aqui, eu estou vendo aqui que vai ter um errinho, gente, nas alternativas. Acho que eu editei errado, mas não se preocupe não, que vocês vão marcar a alternativa correta, tá bom? Vamos aqui, ó. Esqueçam essas alternativas, me parece que é da próxima questão. Deixa eu dar uma olhada aqui. 6. Vamos aqui, ó. Olhar aqui. Então, gente, olha só. Como nessa questão, ele fala o seguinte. Aqui, ó, foi verificado durante 24 horas, não é o gráfico. Só que ele quer o quê? Durante o período de 24 horas, só que ele quer que isso aí seja prescrito durante uma semana, tá certo? Então, olha o que ele diz, determinado para que a dieta seja semanal, tá bom? Uma dieta semanal, tá bom? Então, o que é que ele diz? Estabelecido um parâmetro cujo valor será dado pelo número de vezes que o nível A e B forem iguais. A e B forem o quê? Iguais. Porém, maiores do que o nível da substância A, tá bom? Porém, maiores do que o nível da substância A. Tá aqui, ó, a substância A, os menores níveis representados por essa linha tracejada, tá bom? Então, nós temos quantos pontos? 1 e 2. Esses 2 pontos aqui, tá ok, gente? Exatamente os pontos ao qual eles são iguais, tá? E maiores que o nível mínimo de A. Então, o que é que nós vamos ter aqui? Se isso aqui representa durante 24 horas, e durante 24 horas elas se são iguais 2 vezes, então em uma semana nós vamos ter 2 vezes quanto? 7. E 2 vezes 7 vai ser igual a quanto? 14. Tá bom? E essa alternativa correta 14, vocês vão marcar na porta de vocês, que a letra A é, tá ok? Então, grande abraço aí. Me desculpa aqui, tá? A edição da alternativa, tá? A pergunta tá tudo ok, só não, mas tem problema na sua apostila, você marca a letra E, tá bom? Próxima questão. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, o limite de ruído suportável para o ouvido humano é de 65 decibéis. Ruídos com intensidade superior a esse valor começam a incomodar e causar danos ao ouvido. Em razão disso, toda vez que os ruídos oriundos do processo de fabricação de peças em uma fábrica ultrapassar esse valor, é disparado um alarme sonoro, indicando que os funcionários devem colocar proteção nos ouvidos. O gráfico fornece a intensidade sonora registrada no último turno de trabalho dessa fábrica. Nele, a variável T indica o tempo medido em horas e I indica a intensidade sonora em decibéis. De acordo com o gráfico, quantas vezes foi necessário colocar a proteção de ouvido no último turno de trabalho? Bem, gente, nessa questão é bem simples. Ele disse que o nível suportado pelo humano é de quanto? É de 65 decibéis. Então, a partir daqui, ó, dessa linha tracejada, quer dizer que o alarme, ele soou, né? Então, foi, ó, 1, porque passou, ele chegou nesse ponto e depois recaiu, ó. Depois, nesse ponto e nesse, tá ok? Então, a questão como anterior, e nessa questão, a gente marca como alternativa correta, onde tem 3, tá bom? Então, 3 é letra D, tá bom? Terceira questão, letra D, 3, tudo bem? Então, uma questão bem simples de análise de gráfico, tá bom? Podemos passar para a próxima questão.
Quarta, para garantir segurança ao dirigir, alguns motoristas instalam dispositivos em seus carros que alertam quando a certa velocidade máxima, Vmax, pré-programada pelo usuário de acordo com a velocidade máxima da via de tráfego, é ultrapassada. O gráfico exibido pelo dispositivo no painel do carro após o final da viagem fornece a velocidade em km por hora do carro em função do tempo. De acordo com o gráfico, quantas vezes o dispositivo alertou o motorista no percurso da viagem. Então, gente, também uma questão bem parecida. A velocidade máxima é essa aqui tracejada. Então, ó, ele chegou à velocidade máxima, chegou nesse ponto, depois ela reduziu. Aqui chegou na velocidade máxima? Não, foi no limite. E aqui exatamente. Então, nós vamos ter como alternativa correta dessa quarta questão, letra B, em 2 pontos, tá ok? O Enem adora esse tipo de questão, uma questão simples, como vocês estão observando, tá bom? Eu acho que ninguém tem dúvida nessas questões. Vamos para a próxima. Questão bem interessante. Quinta questão. Vamos lá. Para comemorar o aniversário de uma cidade, um artista projetou uma escultura transparente e oca, cujo formato foi inspirado em uma ampulheta, que ela é formada por 3 partes de mesma altura. 2 são tronco de cone iguais e a outra de um cilindro. A figura a seguir é a vista frontal dessa escultura. No topo da escultura foi ligada uma torneira que verte água para dentro dela com vazão constante. Ó, essa palavra é importante, ó, vazão constante. O gráfico que expressa a altura H da água na escultura em função do tempo decorrido é... Bem, gente, aqui é uma questão onde a gente vai analisar da seguinte forma. Imagina-se que um cone, tá? Aqui a primeira parte é um cone, vou dividir aqui, ó, tá? Vou tentar dividir bem direitinho aqui, tá? Aqui é um cone invertido, tá? O que é que de imediatamente a gente sabe que, como aqui ele representa um cilindro e colocou aqui, nesse caso aqui, imediatamente, aqui o crescimento é constante, tá certo? Ó, sempre vai encher em períodos constantes esse cilindro. Então, aqui é um gráfico, nessa segunda parte, ele é constante, tá bom? O que é que acontece quando é ligado, por exemplo, à torneira? No primeiro caso aqui, gente, observa que a base é maior. A base é maior e aqui ela está o quê? Ela está reduzindo, na verdade, ó. Aqui a água está enchendo, ó, e aí ela está reduzindo. O que é que está acontecendo com esse primeiro caso em relação à velocidade do enchimento? Está sendo o quê? Crescente, tá certo? O que é isso? Ele está enchendo devagar, tá? Ele está enchendo devagar e depois passa a encher mais rápido, tá bom? Então, ó, ele enche devagar aqui, ó. E aí, com o passar do tempo, como está reduzindo aí o formato, então ele vai reduzindo o valor e vai passando a ser mais rápido e crescente. Nessa segunda aqui, independente do volume, aqui sempre vai ser constante, tá certo? Já na terceira etapa, o que é que acontece aqui? Ó, para cá. Aqui ele passa a encher rápido, ó, ele enche bem rápido aqui, e aí com o passar do tempo ele depois passa a ser o quê? Devagar. Então agora ele já passa a ser um movimento que decrescente, tá bom? Então, olhando para essas alternativas aí, o que é que a gente pode marcar? No item A, o que é que está dizendo aqui? Que todo o tempo é constante, então está errado. O item B, ó para cá. O item B, a gente tem que levar em consideração que é crescente, constante e decrescente. O que foi que aconteceu aqui no item B? Ele cresceu, aqui cresceu e depois o que? Cresceu. Vamos interpretar cada um. Então também está o que? Errado. No item C, tudo também está crescendo, tá o quê? Está errado. Aqui o item D, cresceu, ficou constante e ó para cá, depois o que? Houve um decrescimento. Então, para essa questão aqui, ó, a gente marca como alternativa correta letra
D, tá ok? Vamos analisar o item E. Cresceu, ó, aqui ficou constante e aqui continuou o quê? Crescer. Então, o item E também está errado, tá bom? Então, para a quinta questão do nosso material, a gente vai marcar como alternativa correta letra D, tá ok? Então, vamos passar para a próxima questão. Sexta. Ao realizar um estudo sobre acidente de trabalho, as empresas, uma aluna do curso de segurança do trabalho desenhou o gráfico a seguir. Então, está aqui as empresas, tá? O número de acidente de trabalho consta aqui no gráfico. Com base no gráfico feito pela aluna, é correto afirmar que, letra A, o conjunto imagem dessa função representa o gráfico, pelo gráfico é um intervalo de 2 a 6? Bem, gente, o conjunto imagem é exatamente qual é o valor mínimo assumido no eixo Y, no eixo vertical, até o valor máximo. Então, o menor valor que ele assumiu foi esse. E o valor máximo aqui foi quanto? Foi 7. Então, no item A, a imagem dessa função aqui vai ser um valor que vai variar de quanto? Vai variar de 1 até 7. Então, no gráfico está falando de 2 a 6. Então, esse item aqui é um item falso. A maioria das empresas pesquisadas teve mais de 4 acidentes no trabalho semestre. Primeiramente, vamos contar quantas empresas tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, aqui nós temos 16 empresas. Tá? 16 empresas. Ele diz o quê? A maioria das empresas teve mais de 4 acidentes no trabalho no semestre. Então, mais de 4, tá aqui, ó. Então foram quantas, ó? Só que teve mais de 4 acidentes, ó. 1, 2, 3 e 4. 4 não representa grande parte da maioria. Então, esse item aqui, ó, é um item falso. Item C. Metade das empresas pesquisadas registram menos de 3 acidentes de trabalho no semestre. Então, menos de 3. Então, menos de 3 representa só 1 ou 2, né? Então, ó, tem a empresa A, depois empresa E, empresa F, G, H, aqui M, N e a empresa P. Então, vamos contar aqui, ó. Aqui tem H, tá? Vou destacar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, se estão 16 empresas e 8 registram menos de 3 de trabalho, então a gente marca como alternativa correta dessa sexta questão, letra C, tá bom? Vamos aqui analisar o restante. A empresa H teve mais acidente de trabalho que a empresa O. A empresa H teve quantos acidentes? H teve 2 acidentes. E a empresa O? A empresa O teve quantos? Aqui, ó. A gente está aqui, teve 3. Então, a empresa H teve mais acidente? Não, mentira. A empresa H foi menos. A empresa P teve o menor número de acidentes de trabalho? A empresa P, ela teve o quê? 2 acidentes. Mentira, teve algumas empresas que tiveram 1. Então, para essa sexta questão, sem dúvida, a gente marca a letra C, ok? Vamos para a próxima questão. Sétima, questão do Enem. Em um dia de tempestade, a alteração na profundidade de um rio em determinado local foi registrado durante um período de 4 horas. Os resultados estão indicados no gráfico de linhas. Nela, a profundidade H, registrada às 13 horas, não foi anotada. E a partir de H, cada unidade sobre o eixo vertical representa 1 metro, tá bom? Cada espacinho desse aqui representa 1 metro. Então, tá o gráfico. Foi informado que entre
15 horas e 16 horas, a profundidade do rio diminuiu 10%. Às 16, tá aí, ó, gente, o que eu disse, de novo aqui o Enem cobrando 10%. Às 16 horas, qual a profundidade do rio em metro no local onde foi feito os registros? Então, gente, observe aqui, entre 15 e 16 horas, observa que houve uma queda, tá certo? Então, entre 15 e 16 horas, entre 15 e 16 horas, nós tivemos aí a profundidade teve uma redução de, reduziu o quê? 2 metros. Sim ou não? Mais um que ele disse. A profundidade do rio diminuiu em 10%. Então, esses 10% equivale aí a quem? A 2 metros. Então, eu quero saber o total. O total vai ser quanto? 100%. Eu vou chamar de quem? De x. Então, quem seria meu x? Vai ser exatamente 10 vezes 2 dividido por quanto? 100 vezes 2, desculpa, fazer produto bem igual para 100 vezes 2 dividido por 10. Cancela 1. X é exatamente quanto? 10 vezes 2, 20 dividido por 1. A altura máxima vai ser exatamente de quanto? De 20 metros, tá ok? Então, como na questão foi dito que houve uma redução aí de 2 metros, então, quando diz às 16 horas, qual é a profundidade desse rio? Ora, se diminuiu 2 metros, então vai ser 20 menos 2. E 20 menos 2 vai ser exatamente igual a quanto? 18 metros. Eita, deixa eu apagar aqui. 18 metros. Tá? Então, o 18 metros, a gente vai marcar como alternativa correta, letra A. Tá ok? Então, eu gostaria de dizer a vocês que o retorno da resolução das questões, eu gostaria que vocês ficassem respondessem em casa, e eu estou à disposição de vocês, tá bom? Peço desculpa, pois estou me adaptando aí com a mesa digitalizadora, tá? Mas espero que todos tenham entendido, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Um grande abraço.